Fala galera, voltei! Depois de dar aquela lida gostosa nos últimos capítulos de Ragnarok, já prevendo quão mítica seria essa sétima batalha, eu deixei acumular alguns capítulos e maratonei tudo de uma vez só. E aí sim eu pude aproveitar o máximo da batalha. E obviamente, depois de conhecer a mítica história do Imperador Qin, eu não poderia ficar sem fazer vídeo. Então hoje, sem mais delongas, teremos o tudo sobre Qin Shi Huang, o sétimo representante da humanidade e o Imperador da China. Seu nome verdadeiro é Ying Zheng, e Qin Shi Huang é seu título, que significa literalmente primeiro imperador de Qin. Ele é o fundador da dinastia Qin e o primeiro imperador a unificar a China, amplamente considerado como o maior imperador de toda a história chinesa, apesar de que na história real às vezes ele ser visto como tirano e cruel. Qin é originário de Handan, China, e estreou no mangá no capítulo 55. No início de suas aparições, ele também era referido como o rei onde tudo começou e o rei dos homens, títulos mais do que merecidos pelo grande imperador Qin. Aparência. Sendo o rei, o mesmo não poderia falhar no quesito style, possuindo um design extremamente caprichado e estiloso, e extremamente bem detalhado. O mesmo possui diversos enfeites pelo corpo, mas com certeza os que mais se destacam seria sua venda decorada com uma faixa estampada que cobre seu olho e sua tatuagem de centopeia na bochecha direita, descendo verticalmente, diretamente do olho direito. Mas além disso, descendo mais e indo para seu corpo, Qin é um homem de estatura média, comparável ao tamanho de Jack Stripador. Ele é composto por um corpo bem desenvolvido, com uma boa construção de massa muscular, junto a ombros largos. Ele também usa protetores de unhas no dedo médio e indicador da mão direita, bem como nos dedos anelar do dedo médio e indicador da mão esquerda. Em seu cabelo, Qin possui uma mecha com tonalidade de cor diferente, algo que era bem mais visível durante sua adolescência. Mas além disso, o personagem possui vários outros detalhes bem construídos e bem detalhados, o que o faz, na minha opinião, ser o personagem mais estiloso de Ragnarok até o momento. Personalidade. Qin é um homem extremamente confiante em si mesmo, orgulhoso e de determinação inabalável. Uma prova inegável disso é que pouco tempo depois de aparecer no mangá, o mesmo foi até a área dos deuses e sentou-se na cadeira de Hades. Embora ele tenha feito isso naquele momento porque não sabia onde era sua sala de espera, ele declarou orgulhosamente que a partir de agora aquele seria seu trono, pois o mesmo estava sentado, chegando ao ponto de se recusar a sair, mesmo quando Ares tentou retirá-lo, até mesmo fazendo com que o deus da guerra se ajoelhasse diante dele. Ali ele provou que era destemido e ousado o suficiente para atacar o deus da guerra sem ter medo, e ignorando qualquer pedido que lhe fosse feito, só mostrando uma atitude mais amigável a Hermes, que havia começado a o tratar com respeito, o servindo até mesmo a bebida quando lhe foi pedido. Ele também demonstrou a atitude de alguém que aproveita ao máximo sua liberdade, pois ele é alguém que faz o que quer, não se importando com o que os outros pensam sobre, indo para o campo de batalha pelo portão dos deuses, sem se importar com o que os outros pensariam, declarando que o caminho que ele traçasse era o caminho do imperador. E mesmo depois de receber broncas de sua valquíria, ele estava confiante que não havia feito nada de errado, e não mostrou nenhum pingo sequer de arrependimento. E embora todos esses detalhes provem que a primeira camada de sua personalidade possa ser simplesmente definida como a pura definição de orgulho, Qin possui várias outras camadas de personalidade, menos aparentes, mas que ajudam em muito na sua definição. Embora ele tenha essa personalidade orgulhosa, não é sem motivo. Ele age dessa forma, confiante e orgulhoso, pois é a forma que ele acredita que o melhor rei deve ter. Em sua visão, um rei é aquele que nunca duvida, que nunca se rende, que nunca depende dos outros e sempre permanece convicto como líder de seu povo. É assim que um rei deve agir. E como seu objetivo era se tornar o melhor rei, logicamente, então aquela seria a forma que ele deveria agir e ser. Mas isso não o impede de ter outras camadas de personalidade. Qin é alguém que sempre pensa nos outros, é alguém que entende a dor dos outros e muitas vezes acaba pensando mais nas pessoas ao seu redor do que em si mesmo. Como exemplo, em sua batalha contra Hades, quando Hades consegue perfurar sua armadura, embora o mesmo tenha ficado gravemente ferido, ele acaba se preocupando mais e dando mais importância para o fato de se sua valquíria estava bem, do que para o seu próprio machucado. E embora ele nunca tenha duvidado de si mesmo, ele se sentiu bem mais feliz e confiante quando viu as pessoas ao seu redor e sua valquíria confiando em sua determinação e na sua vitória, mostrando que o mesmo possui várias outras camadas de personalidade, além daquela orgulhosa que ele deixa tão visível.
História. O início da história de Kim pode ser descrita como a história do príncipe mais amaldiçoado de todos. Em 260 a.C., na Batalha de Champin, o general do exército da terra de Kim, Bai Qi, mandou enterrar vivos os soldados do exército inimigo de Zhao. De acordo com Shiji, naquela época, mais de 450 mil homens foram mortos. Mas no ano seguinte, Zishu, um membro da família real da terra de Qin, teve um caso com uma dançarina de Zahao. A criança acabou nascendo em território inimigo. O garoto se chamava Ying Zheng, e no futuro seria essa criança que se tornaria Qi Shi Huang. Mas isso é a história onde tudo começou. A criança havia sido abandonada por seu pai e sua mãe no meio do território inimigo. E mesmo quando o atual rei de Qin, Zhao Xiang, descobriu sobre a existência do garoto, ele apenas fingiu não saber quem era e ignorou sua existência. E assim a pequena criança Ying Zheng, que tecnicamente possuía sangue real, foi abandonada por seu pai, por sua mãe e pelo seu próprio país, e deixado nas mãos do país inimigo. E é assim que a história de Ying Zheng, que mais tarde no futuro seria Qi Shi Huang, começou. Um dia, o jovem Ying, voltando para sua casa, acabou sendo recebido por dois guardas que sentiam repulsa pelo garoto e apenas por encará-lo, cuspiram em sua cara, além de reclamarem bem alto que odiavam o fato de terem sido encarregados de proteger a casa de Ying, dizendo que o atual rei estava louco, que não valia a pena manter aquele garoto vivo como refém, mas como havia sido uma ordem dele, eles não poderiam fazer nada. Mas ainda assim, ambos deixam bem claro a repulsa que tinham apenas de encarar o rosto de Ying, e dizendo que uma vez que ele não fosse mais necessário, eles mesmos iriam o enterrar vivo. Ying, que só podia escutar aquilo, sorria dolorosamente e agradece aos guardas por manterem sua casa segura. E após começar a entrar na casa, os guardas comentam sobre o sorriso de Ying, dizendo que ele tinha uma feição asquerosa e assustadora. O rei de Zhao capturou Ying e o manteve como refém, depois de descobrir seu parentesco com a família real. E embora o atual rei tivesse fingido não conhecer o garoto, ele ainda acreditava que um dia Ying poderia ser utilizado como refém. Então a melhor opção agora era mantê-lo vivo e sob seu controle, para que nenhum dos habitantes da cidade matassem o garoto antes que ele pudesse utilizá-lo. Ele sempre mandava alguns guardas ficarem vigiando a casa do garoto, mas as únicas ordens que ele recebiam era para manter o garoto vivo. Ninguém realmente se importava com a forma que ele vivia. O garoto era menosprezado e abusado por todos da vila. Eles atacavam agressivamente o garoto como forma de retaliação por tudo que o país dele fez. E Ying, que havia crescido daquela forma, acreditava que ele merecia aquilo, que ele era culpado. Então era normal as pessoas o odiarem e o maltratarem. Ying cresceu aceitando a punição que recebia. De certa forma, ele instintivamente aprendeu a sorrir, como forma de aliviar o ódio das pessoas a ele. Quando elas viam ele sorrir, o ódio delas ainda assim diminuía um pouco, seja pela repulsa que elas sentiam ao ver sua cara, ou ao menos uma pequena redução de ódio que possuíam ao vê-lo. Essa era a lamentável armadura que Ying usava, na esperança de que algum dia as pessoas o perdoassem. Um dia, uma mulher chamada Shun Yan foi enviada até a casa de Ying para ser sua supervisora. Ao vê-lo naquele estado, ela tenta o provocar, rindo e dizendo quão lamentável estava a sua situação. Mas escutando aquilo, Ying apenas mantém os olhos fechados e o sorriso, e pergunta se ela gostaria de beber água ou alguma coisa diferente. Ao ver aquela forma de se comportar, principalmente depois de sua provocação, Shun pergunta se ele realmente possuía apenas 7 anos, algo que ele afirma. Intrigado com a pergunta dela, Ying pergunta se havia algo de errado com ele, e Shun afirma que realmente ele era estranho. Ela aponta que uma criança naquela idade normalmente estaria chorando ou com raiva, e então a mulher começa a ficar intrigada e começa a observar as ações do garoto. E foi então que a vida familiar incomum de Ying começou. A partir dali, Shun começou a observar com atenção as ações do garoto, tentando entendê-lo e se deparando com a triste vida que ele vivia. Ela entendeu o fato de que o garoto sorria daquele jeito como uma forma de defesa, que ele tinha que suportar o ódio das pessoas e que havia se acostumado com aquilo, considerando a si mesmo como alguém merecedor de tal punição. E mesmo sendo uma criança, passava por tudo aquilo sem nem ao menos chorar ou reclamar de sua miséria. Em uma certa noite, após os dois terminarem de comer, enquanto o garoto saía da mesa, acabou deixando uma ferida aparecer, fazendo com que Yan percebesse brevemente. E então, quando ela descobre sua camisa, ela acaba percebendo algo que não havia notado. O corpo do garoto estava coberto de cicatrizes
que o mesmo tentava esconder. Ela perguntou para o garoto se havia sido as pessoas da vila ou algum de seus antigos protetores que havia feito isso com ele. E é quando é finalmente revelado que a pequena criança possuía uma condição rara, conhecida como a sinestesia do espelho-toque. Tal condição médica faz com que a pessoa consiga sentir as sensações de outra. Se por acaso Kim visse alguém tocando na própria bochecha, ele sentiria como se a sua também estivesse sendo tocada. Mas no caso de Ying, toda vez que ele via alguém se machucar, o mesmo machucado aparecia em seu corpo. Além disso, toda vez que ele sentia alguém sentindo ódio por ele, machucados e lesões apareciam em volta de seu corpo. Ao perceber isso, Shun entendeu que a criança vivia constantemente em completa agonia, pois ela vivia em um lugar onde todo mundo a odiava. E a criança sequer chorava, acreditando que merecia tal punição e acreditando que um dia tudo isso iria passar quando as pessoas ao seu redor o perdoassem. Ao escutar aquilo, ao ver aquilo, ela não aguenta mais. Shun abraça o pequeno menino e grita para ele parar de se segurar. Não era certo ele se machucar daquele jeito. Ele não precisa manter as lágrimas. Ele podia odiar as pessoas por terem o machucado. Ele podia se perdoar. Ele não deve continuar se matando por dentro, fingindo um falso sorriso e aguentando toda aquela dor sem reclamar. Ele não era uma criança amaldiçoada. Então ele não merecia tal dor. Ele não era culpado pelo que o seu país fez. Então claramente não era certo ele passar por aquilo. Ele não precisava do perdão dos outros, apenas o seu. Ao escutar as palavras gentis de Shun e ver suas lágrimas sinceras, o garoto chorou. Chorou por tudo que ele aguentou anteriormente e derrubou as lágrimas que tanto segurava. Após isso, finalmente a vida feliz de Ying começou. Shun começou a protegê-lo e a tratá-lo com carinho, agindo como uma verdadeira mãe para o garoto e não deixando mais que ele sofresse. Para evitar que o garoto continuasse sofrendo vendo a dor dos outros, Shun costura uma venda e entrega ao garoto. Por 2 anos inteiros, eles tiveram uma vida familiar feliz. Shun era a única pessoa que Ying conseguia estar perto e não sentir nenhuma dor. Além disso, a mesma passou os dias fazendo com que o garoto pudesse sorrir e enchendo seu coração de alegria. Por 2 anos inteiros, ele foi verdadeiramente feliz. Mas depois desses 2 anos, o atual rei Zhao Xing e seu filho morreram, e o pai de Ying, que havia o abandonado, o ascendeu ao trono. Assim, Ying inesperadamente se tornou o príncipe herdeiro da linha de sucessão ao trono e foi autorizado a retornar à terra de Qin. Infelizmente, durante o transporte de volta para casa, homens da terra de Zhao que não se conformaram nada com aquilo, emboscaram a carruagem que levava Qin de volta para sua nação e tentaram o assassinar. Embora eles tivessem conseguido matar todos os guardas que estavam levando o jovem, Shun ainda assim conseguiu eliminar todos os assassinos e proteger a vida do garoto, embora ela tenha morrido no processo. Enquanto estava morrendo, Ying pergunta por que ela havia feito tudo isso por ele, dizendo que ele não havia feito nada por ela. E Shun revela que ainda escondia um segredo. Antigamente ela já teve um filho. Se ele tivesse sobrevivido até essa época, ele teria a mesma idade de Ying. No entanto, durante a guerra, seu filho havia sido capturado pelas forças de Qin e enterrado vivo. Depois daquilo, Shun passou por um tempo tão difícil que começou até mesmo a odiar viver e amaldiçoou com toda a força Qin. Um dia ela ficou sabendo sobre Ying e descobriu que ela seria a sua cuidadora. No início ela sentia muita raiva daquilo e havia decidido internamente que se ela não gostasse dele, ela iria o matar. Ela sabia que aquilo era errado e que ela só estava tentando descontar sua raiva, mas ainda assim queria achar uma forma de se livrar daquele sentimento. Mas quando ela conheceu Ying, aquilo tudo para ela parou de importar. Ying se tornou alguém para ela insubstituível, um motivo para ela continuar vivendo, alguém que ela queria proteger, um filho que ela queria ver feliz. Nos últimos minutos antes de morrer, ela fala para ele que ele deve se tornar um rei, pois ele é a única pessoa no mundo que realmente entende a dor dos outros, e por isso ele poderia se tornar o melhor rei de todos. Enquanto morria, Ying promete a ela, promete que irá se tornar o melhor rei, e agradece por estar ao lado dele, finalmente a chamando de mãe. E assim, Shun morre com um sorriso no rosto. E finalmente, em 6 de julho de 247 a.C., após a morte do pai que o havia abandonado, Ying Zheng se tornou o rei de Qin aos 12 anos. Um tempo depois, mas muito antes da China ser unificada, um rei demônio chamado Xiou governava tudo. Naquela época, os intitulados reis só podiam agir como reis depois de conseguirem a permissão de Xiou.
E então, no dia que Qin derrubou e anexou os 6 estados de guerra, unificando o país da China, ele recebeu um mandato do rei demônio Xiou para que ele viesse até o Monte Tai realizar o rito de Feng para receber a permissão do rei demônio Xiou. Qin fez como havia sido pedido e subiu até em cima do Monte Tai, arrastando consigo um caixão misterioso. Lá ele encontrou o rei demônio mastigando ossos de humanos, que o parabenizou por ser diferente dos outros reis, que mal se aguentavam em pé, olhando para ele. E disse que para ganhar sua permissão, Qin deveria oferecer a ele 10.000 humanos de seu povo como sacrifício. Qin falou que ele já havia trazido um sacrifício. Jogando o caixão na direção do rei demônio Xiou, o mesmo pegou e o quebrou, revelando um boneco de barro. Qin lhe disse que o sabor da terra da China era delicioso e encorajou a besta a comer. Xiou insistiu que ele deveria apenas se curvar como todos os reis anteriores fizeram e não o provocar, mas Qin fala que ele era diferente. Ele não seria só mais um rei. Ele seria o melhor rei, e também disse que preferiria morrer a se curvar a tal abominação. Ao escutar aquilo, Xiou fica irritado, e ambos duelam. A disputa dura 6 dias inteiros, e durante a luta, Qin dominou as 5 formas de sua arte marcial, a qual ele chamou de Xiou, o nome do rei demônio. E finalmente, no último dia, Qin venceu a besta e se tornou o rei entre os reis, o primeiro imperador da China, e o rei que tudo começou. Habilidades. Em quesito habilidades, Qin Shi Huang, sem dúvida nenhuma, é o imperador mais poderoso da história da humanidade, pois o mesmo foi capaz de derrotar o deus demônio Xiou sem nem precisar de uma valquíria. Além de conseguir lutar em pé de igualdade com o Hades e até o conseguir dominar algumas vezes. Mas sem dúvida nenhuma, se estamos falando sobre as habilidades que marcam o personagem, temos que começar com sua visão, pois é uma das habilidades mais apelonas de Qin. Qin pode ver o fluxo de Qi dentro do corpo dos seres vivos, e quando o mesmo ataca pontos específicos do fluxo de Qi do alvo, ele ganha a capacidade de interromper as habilidades do oponente. Vários ataques de Hades foram bloqueados graças a essa habilidade. Ele também possui o estilo de arte marcial que nomeou de Xiou, foi criado por ele enquanto lutava contra o rei demônio Xiou. A habilidade se concentra em 5 estilos de luta diferentes, cada uma possui o nome de uma das 5 ferramentas de guerra, sendo a besta, espada, alarbada, lança e armadura. Utilizando a forma madura, Qin é capaz de receber o ataque dos inimigos e redirecionar sua força de volta para o alvo. Com o modo lança, Qin utiliza sua mão como uma lança que perfura seus oponentes, sendo que o mesmo conseguiu fazer um grande buraco no estômago de Hades. Usando o modo besta, ele usa a habilidade dele de conseguir ver o fluxo de Qi do inimigo e atingir sopros de ar nesses pontos, fazendo com que as técnicas do inimigo fiquem enfraquecidas ou até sejam bloqueadas. Com o modo alarbada, Qin estica sua perna direita para cima e a desce com toda a força para baixo, golpeando seu adversário com um chute tão poderoso que simplesmente consegue rasgar a pele e ossos do inimigo. Sua companheira Valkyria se chama Alvit, e a arma divina que ela dá a ele em sua Volund é uma armadura de ombros. A mesma concede uma incrível força defensiva para Qin, como também maximiza seu poder de ataque. Curiosidades. O imperador Qin Shi Huang iniciou uma série de reformas significativas na China, ordenando projetos e construções gigantescas, como a própria muralha da China. Na cultura chinesa, as centopeias estão associadas a poções mágicas. Então, a tatuagem de centopeia na bochecha direita de Qin é uma forma artística de demonstrar a busca pelo elixir da vida que o imperador Qin Shi Huang fez. Durante a batalha do Ragnarok, Shun estava como um dos telespectadores na batalha, junto a seu filho. Embora os dois não tenham se encontrado, foi mostrado que ela estava realmente feliz por ver que ele estava bem e que continuava lembrando de sua promessa. Bom, mas era isso que eu queria trazer por hoje. Espero que tenha curtido o vídeo. Se curtiu, não se esqueça de deixar seu like. Se puder, ajuda aí a tentar divulgar mais esse vídeo. Se puder, até tenta fazer algum canal de react assistir. Seria interessante ver mais gente conhecendo essa história. Mas por hoje eu vou ficando por aqui, então valeu, falou. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!